Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está em 3 livros que eu usei para a gente refletir sobre um assunto que eu achei muito bacana, que ficou martelando na minha cabeça durante a semana toda. Então, os livros são Gênesis, capítulo 6, versículo de 8 a 9, depois Êxodo, capítulo 33, versículo 17, e Lucas, capítulo 1, versículo 30. Tá bom? Então, repetindo, Gênesis 6, 8 a 9, Êxodo 33, 17 e Lucas 1, 30. E eles dizem o seguinte. Então vamos começar. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Eles dizem o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém. Depois, a outra, queridos, é Êxodo 33, 17. E diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém. E por último, queridos, aqui Lucas capítulo 1, versículo 30. Ele diz o seguinte: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém. Bom, meus queridos, se a gente notar, e eu tenho certeza que vocês, claro, perceberam, notaram, aqui nos 3 versículos, a gente vê o comentário, a frase, o comentário não, a frase, que achaste graça aos olhos do Senhor, achaste graça aos olhos de Deus, ou seja, Deus se agradou da vida, que essas três pessoas, que eu citei, a maneira que eles viviam, chamou a atenção de Deus. Então eles eram retos, eles estavam sempre com Deus, que eu digo, fazendo as coisas que agradavam a Deus, levando uma vida que era pautada aos ensinamentos de Deus, uma vida que chamou a atenção aos olhos de Deus, achou graças aos olhos do Senhor. E Deus daí, como Deus sempre fez ao longo da história, Deus sempre usa alguma pessoa para os projetos que ele tem. Então aqui no caso, nesse exemplo, nós aqui vimos Noé, Moisés e Maria. Deus usou os 3 para em diferentes épocas e para diferentes projetos, para diferentes planos. E nem se trata aqui de pessoas qualificadas, de pessoas que estavam prontas, que estavam pessoas diferenciadas pela capacidade. Não, pessoas diferenciadas pelo modo de viver, que um modo de viver que agradou a Deus. Daí, Deus as capacitou para que elas fizessem o plano dele, que ajudassem, que concretizassem o plano dele. Daí eu fiquei pensando nessas coisas durante essa semana, principalmente no serviço, em casa também, mas mais no serviço, pensando sobre isso. Daí uma coisa veio à minha cabeça, uma pergunta veio à minha cabeça. E se Deus resolvesse hoje usar você, meu querido, você, minha querida, usar a mim, usar um de nós, se ele resolvesse usar um de nós para
realizar um projeto dele, um plano dele, né? Nós, né, estaríamos dispostos, né, a ajudá-lo. Nós estaríamos, não, como eu disse, não capacitados, né, mas nós estaríamos prontos no sentido de que Deus poderia contar com a gente. Então eu fiquei pensando nisso e decidi, né, falar hoje que é domingo. Domingo normalmente eu gosto de falar um pouco mais, eu acabo às vezes até passando um pouco, né, um pouco às vezes bastante da questão dos 10 minutos, mas então é isso, quer dizer, a reflexão hoje é essa: se Deus resolvesse te usar, se Deus resolvesse usar um de nós, né, você estaria pronto, você estaria disposto a ajudá-lo, né? Deus poderia contar com você, né? Então é claro que isso tem a ver, como eu disse, repetindo, tem a ver com o nosso modo de viver, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de encarar a vida, com a nossa maneira de levar a vida, não com capacidade, né? Como nós dissemos, Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Isso é uma frase que a gente ouve sempre. Então, como seria, né, a sua reação? Já pensou, você está lá no seu serviço, está no carro, no trânsito, daí de repente ou o próprio Deus fala com você, ou ele manda algum anjo, né, como ele mandou no caso de Maria, foi o anjo Gabriel que falou com ela, né, e de mandasse e dissesse: meu querido, né, minha querida, meu filho, né, Deus vai te usar, né? Deus quer te usar. Por quê? Porque Deus achasse graça, né, nos seus olhos, né? Você fez com que Deus se agraciasse, né, pela sua vida, pela sua maneira de viver, e Ele quer te usar, né? Então você vai fazer isso, isso, isso. Qual seria a sua reação, né? Você estaria totalmente disposto? Não, pode contar comigo, né? Se fosse o próprio Deus falando: Deus, meu Pai, pode contar comigo, né? O que o Senhor falar é uma ordem, eu faço, né? Não quero nem explicação nenhuma, mandou fazer, eu faço, né? Então, eu queria saber de vocês isso, né? Que a gente refletisse hoje, né? Hoje domingo, que a gente refletisse sobre isso, né? Se a nossa maneira de viver, né, está de acordo 100% com o que Deus espera de nós, a ponto de Ele nos chamar para algum projeto dele, né? Se Ele fosse escolher alguém, Ele não vou chamar ali, caso no exemplo, vou chamar ali o José, né? O José, ele me agrada, né? A vida dele me agrada, então é ele que eu vou usar, né? Ou então, é claro, né, eu vou usar ali o fulano, vou usar ali o Alessandro, vou usar ali o Edu, vou usar a Nair, vou usar a Débora, vou usar aquela meu filho ali, aquela minha filha, porque a maneira que ele vive, a maneira que ela vive me agrada, né, me satisfaz, me traz esperança, né, na vida das outras pessoas também. Ah, se todos os meus filhos fossem igual a você, né? Então é você que eu vou usar. Então, se acontecesse isso, né, qual seria a sua reação? Você estaria pronto? Você se dedicaria, né, a realizar um projeto de Deus, mesmo que isso mudasse totalmente a sua vida? Por exemplo, né, veio na minha cabeça durante a semana, quando eu pensei bastante nisso, Noé, né, como mudou a vida de Noé. Noé ficou, né, daí a vida dele era construir a arca, né, e ele falava para as outras pessoas assim, e ele explicava para as outras pessoas por que ele estava construindo a arca, e as pessoas não acreditavam, as pessoas zombavam dele. Então, além da vida dele mudar a rotina, né, mudou da água para o vinho, as coisas que ele ouvia daí que falavam dele, né, que ele estava louco, que imagina, que aquilo era um absurdo, né, mas ele passou por cima de tudo isso, mudou a rotina dele e fez, né, a arca, ou seja, construiu ali o que
Deus queria, realizou o plano que Deus deixou nas mãos dele, né? E se Deus deixasse um plano agora nas nossas mãos, nas suas mãos, né? Você o tornaria realizável, né? Você faria, você mudaria completamente a sua vida, se fosse o caso, você se dedicaria piamente nisso, se dedicaria 100% nisso, mesmo que isso, né, nos dias de hoje, né, levasse você a ter que parar de trabalhar, por exemplo, né, como Noé, daí só construía a, a arca, como Maria, que de repente, né, não era nem casada ainda, e daí foi avisada que ficaria grávida, né, que conceberia ali uma pessoa que mudaria o mundo, que mudaria a história, então mudou a vida dela também, ela era mocinha, era noiva, não sei se era noiva agora, né, mas era namorada, era noiva, não sei se naquele tempo tinha noivado, acredito que tinha, né, mas não era casada ainda, era virgem, e de repente a vida dela também mudou da água para o vinho, né? Como explicar para os outros, explicar para o marido, né, para José, que ela era virgem, estava grávida e não era dele, né? Tanto que depois o anjo apareceu num sonho para José, explicou tudo para José, né? Porque José ficou meio, né, assim, temeroso, meio sem saber o que fazer, e o anjo daí falou com José também, né? Daí mudou também a cabeça de José. Então, de uma certa maneira, seria ali, Maria já mudou a vida de José também, né? Então, a vida, Noé mudou a vida também da esposa, dos filhos, porque daí eles se viram também, de uma certa forma, também fazendo essa obra, né, que Deus pediu para Noé, ajudando, e Moisés também a mesma coisa. Moisés também daí mudou a vida dele, como que ele, né, uma pessoa ali comum, uma pessoa assim, sem conhecimento assim basicamente nenhum, como que ele ia libertar o povo do Egito, né, da escravidão. Então ele se viu também ali numa como dizia meu pai, numa sinuca de bico, né? O que eu faço agora, né? O que eu vou fazer agora, né? Deus deixou esse abacaxi para eu resolver, como que eu faço isso, né? Mas Deus, é claro, né? Deus, é claro, falou isso para ele, né? Eu estarei com você sempre, né? Eu estarei com você. O que você for falar, o que você for fazer, eu estarei ali, sempre com você. A mesma coisa com Noé, a mesma coisa com Maria. Deus estava com eles, né? Tanto que Noé na Bíblia fala, né? Noé estava com Deus, né? E Deus estava com Noé, assim como Maria estava com Deus pelo modo de vida dela. Agradava tanto a Deus, é claro que ela estava com Deus e Deus estava com ela. E Moisés, com certeza, também para ele ser escolhido, é porque ele estava com Deus e Deus estava com ele, mesmo que ele não soubesse disso, que ele não tivesse essa consciência ainda, mas Deus estava com ele, com certeza, né? Por isso que Deus o escolheu. Então, queridos, né, hoje é isso, né? Vamos refletir isso, né? Deus poderia contar com você, né? Deus acharia graça, né, aos olhos dele, a sua vida deixaria Deus satisfeito, a sua vida deixaria Deus tão satisfeito, tão feliz a ponto dele te usar, né, para algum projeto dele. Eu acho que isso seria, né, que se acontecesse isso comigo, seria de uma honra, né, tremenda, né? Eu tenho certeza que você também, mas de repente você nunca pensou nisso, né? Como eu nunca havia pensado também de eu ser, né, um desses, de ser Noé, de ser Moisés, de ser Maria, de ser usado assim por Deus, né? Então essa semana isso me incomodando, assim, incomodando no bom sentido, né? Eu tenho que falar isso. Tá bom, queridos? Então pense bastante, reflita, né? Hoje é domingo, se você está de folga, assim como eu, pense, reflita sobre isso, se o seu modo de vida está agradando Deus a ponto dele querer lhe usar, a ponto dele te usar, a ponto dele te chamar, né, para você realizar um projeto dele, realizar um plano dele. Tá bom, queridos? Pense nisso, em nome de Jesus.
Então é isso, queridos. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria para que a gente possa levar uma vida, como nós dissemos, que agrade a Deus, a ponto de Ele querer nos usar para os projetos dele. Ele já nos usa, né, com certeza, né? Mas eu me refiro a um projeto assim maior, a um projeto como ele usou esses 3 que eu dei exemplo. Ele usou várias pessoas, né, na Bíblia, e usa até hoje várias pessoas, tenho certeza disso, né? Mas a esse ponto de mudar a sua vida, de mudar a sua rotina, né? Você estaria disposto? Deus poderia contar com você? Tá bom, queridos? E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Fique à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. E hoje, né, sejamos melhores do que fomos ontem. E que a palavra de Deus esteja e seja sempre gravada na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. E a palavra revelada, a palavra limpa, a palavra pura, a palavra que vem direto da fonte, né, para as nossas vidas, para os nossos corações e para as nossas mentes, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Bom domingo a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.